Glória a Deus. Soberano Deus, Pai, nesta noite, diante da Tua presença, porque a Tua presença é real neste lugar, Senhor. E agora, meu Deus, queremos apresentar a vida do Teu Filho, Senhor, Teu servo, que nesta noite vai ministrar a Tua palavra. E assim, meu Deus, que o homem diminua e Teu nome cresça cada dia mais. Senhor, o Senhor continue usando ele poderosamente em Suas mãos, assim como o Senhor tem usado, meu Deus. E nesta noite, ele continue sendo vaso na Tua presença. E que não seja, Pai, aquilo que queremos ouvir, mas que o Senhor quer falar à Tua igreja. E nesta noite, Pai, usa ele, Pai, com autoridade, com ousadia, no nome de Jesus. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, no mesmo livro que foi feita a leitura, Gênesis capítulo 3, com essa mesma unção, com essa mesma alegria, com essa mesma vontade de ouvir a palavra do Senhor, aleluias. Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler segundo a versão que está aqui nas minhas mãos, que diz assim, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém? Diga graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite, toma os seus assentos e vamos declarar nesta noite que Deus é o nosso esconderijo, que Deus é a nossa proteção, de que Deus é a nossa muralha, que Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos trabalhar um tema que nós escolhemos chamado Encontro com Deus. Todos aqui já tiveram encontro com Deus? Diga amém, amém. Quem teve encontro com Deus? Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, que pela sua bondade, pela sua misericórdia, através do sacrifício salvífico de Jesus,
ele nos proporciona esse encontro. Mas aqui é um encontro diferente, um encontro que talvez muitos de nós, se não todos nós, jamais queríamos nos encontrar dessa forma para com Deus. Porque Deus fizera o homem e pôs o homem no jardim. E disse Deus ao homem para que ele cuidasse daquela terra. Porém, Deus viu que o homem estava só, mas antes disso ele disse, olha, de todas as árvores, de todos os frutos das árvores que você poderá comer. Mas, diante de uma árvore, aquela que fica no meio do jardim, dessa você não pode comer. Não chegue perto, não toque, para que você não morra, para que não morrais. Foi uma ordem dada de Deus ao homem. Visto Deus que o homem estava só, e aí fez uma ajudadora, ou adjuntora, para que também estivesse ao lado do homem. De certo que a Bíblia não narra, mas nós sabemos que ele deve ter compartilhado tudo com a sua esposa, o que Deus dissera ao próprio Adão. De certo que ela foi informada que daquela árvore ela não poderia tocar, não poderia comer. Mas no capítulo de número 3, nós vamos ver que tem uma história, uma narrativa, aonde a serpente ou Satanás, ele aproveita de uma estratégia para fazer com que a criatura feita à luz de Deus, a primazia de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, viesse cair, viesse desobedecer a Deus. Então foi o diabo que não obrigou, foi o diabo que tentou a mulher. Muitas das vezes, irmãos, nós já ouvimos ou já falamos uma narrativa dizendo assim, uma frase dizendo bem assim, eu queria ter conhecido Adão, que eu ia puxar a orelha dele, que por conta dele nós estamos perecendo. Outros dizem assim, não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Senhor, não foi eu não, mas foi o meu líder que fez eu pecar. Senhor, não foi eu não, foi o meu pastor. O homem sempre procura uma narrativa para se justificar do seu erro diante de Deus. Mas muitas das vezes ele não tem a ousadia de dizer assim, Senhor, eu errei, eu pequei, e aqui eu me arrependo daquilo que eu fiz. Satanás, ele tenta, mas ele não tem poder para nos obrigar a fazer nada. Ele nos tenta, assim como também Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para que também fosse tentado. E de todas as formas, Satanás tentou para que Jesus se prostrasse diante dele, mas Jesus, ele permaneceu fiel nas ordenanças de seu Pai. Porém, a mulher não permaneceu, a mulher cedeu. E no capítulo 3, Satanás é comparado como uma serpente, assim como também na carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 3, também Satanás é comparado como uma serpente. E no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver que Satanás é comparado como um dragão. A serpente, ela foi tomada por Satanás, e ela conseguiu ser uma serpente enganadora, mas também ela não é só uma serpente enganadora que foi usada no Jardim do Éden, ela também é um leão que ruge e devora, segundo primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A gente tem que ter entendimento e saber quem é o nosso adversário. O nosso adversário não é bobinho não, irmãos. O nosso adversário, ele foi expulso lá do paraíso por Deus, porque ele se rebelou contra Deus. Esse é o adversário das nossas almas. Agora nós vamos ver os passos que levou a mulher pecar, a mulher transgredir a ordem que Deus dera a eles para que não comesse desse fruto. No versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, no versículo de número 6, diz assim: vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. A mulher, ela viu o fruto, a mulher, ela viu a árvore, viu o fruto, e viu que era desejável, ela enxergou a árvore, ela enxergou os seus frutos, e muitos de nossos pecados vêm pelos olhos. Olha o que diz aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 16, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Isso nos faz lembrar da pregação do estudo da palavra de terça-feira, onde o pastor Hervelan aqui falou com muita propriedade, que muitas vezes nós como cristãos, a nossa preocupação é com aqueles pecados de prostituição, de roubar e de tudo, mas muitas das vezes nós não nos preocupamos com aquilo que está dentro de nós, que estão tão pequenos, imperceptíveis, mas que acabamos de colocar, você acaba de colocar, eu acabo de colocar, nós acabamos de colocar um ovo, e diz o estudo que nós tivemos com o saudoso pastor Hilde, que quando nós pusemos esses ovos, nós chocamos ovos de serpente por conta do pecado. Sabe por quê? Porque nós não queremos tirar de dentro de nós, nós não confessamos de dentro de nós essas pequenas coisas. E ele dizia assim, um pastor, muitas das vezes a gente leva depois do culto, o pastor para a nossa casa, e olha, e muitas das vezes a gente leva a esposa do pastor para casa, e olha, muitas das vezes a gente leva os filhos dos pastores para casa, e olha, muitas das vezes a gente leva o genro, a sogra, os tios, os irmãos para casa, e olha, queridos, tem coisinhas pequenas, que o Senhor quer que nós venhamos nos libertar. E muitas das vezes, irmãos, essas coisas pequenas acabam de se transformar em ovos, e esses ovos chocados, porque não é confessados, transformam-se em pequenas serpentes para nos engolir. Nós precisamos confessar, nós precisamos pedir misericórdia de Deus, nós precisamos dizer, Senhor, tira todo o desejo, o autor chama de concupiscência, tira todo esse desejo dos meus olhos, de transgressão, de desejo que não convém a Ti, tira de dentro de mim, e faz de mim uma nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. A mulher viu a árvore, a mulher viu o fruto, e aí ela cobiçou aquele fruto. Olha o que diz o texto, dando continuidade no versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Primeiro ela viu, depois ela tomou o fruto. A ação da mulher de tomar o fruto foi de imediato. Porém, meus queridos, Satanás, ele nos tenta. Ela viu o fruto, ela enxergou a árvore, ela foi tentada a tirar aquele fruto para desobedecer a Deus, numa falsa promessa de Satanás através da serpente, de que ela seria, e que ela não morreria, e que ela seria igualmente a Deus. Posteriormente, nós vamos ver um outro item no capítulo 7, no capítulo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu. Ela enxergou a árvore, ela enxergou o fruto, ela tomou o fruto e agora ela comeu o fruto. Quando o fruto foi visto, talvez a mulher não tinha esse desejo, essa intenção de tomar o fruto. Ela viu, mas talvez eu não vou tomar desse fruto. Ou talvez ela pensou, não, eu vou até tomar esse fruto, eu vou até pegar esse fruto, mas eu não vou comer. Mas o texto da palavra diz que ela tomou o fruto e ela comeu do fruto, do qual Deus ordenara que assim o homem não o fizesse. Ela comeu, ela terminou comendo o fruto. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22. Fujam, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, 22.
fujam da aparência do mal. Quantas das vezes nós enxergamos, eu abro aqui uma aspa, uma cratera, um buraco, e aquele buraco, aquela cratera está se rompendo em função da chuva. E muitas das vezes, quando nós enxergamos aquele buraco, nós não ousamos chegar perto, porque se nós chegarmos perto daquele buraco, aquele buraco pode se romper, pode se abrir, pode se alargar, e nós cairmos dentro daquele buraco. Você foge. Um outro exemplo, quando nós vemos um incêndio, e o incêndio, o fogo ele sai conforme o vento. Quanto de nós, ao perceber aquele fogo, nós nos afastamos daquele fogo para que também nós não viemos nos queimar? O pecado é da mesma forma. Quando nós estamos vendo que aquilo vai terminar, eu vejo, eu tomo, eu pego, e aí quando eu pratico, já é tarde. Já consumamos o pecado. Então nós temos que fazer conforme a orientação do apóstolo Paulo. Quando você vê a aparência do mal, fuja da aparência do mal. Com relação a Satanás, nós devemos resistir. Ela não fugiu daquela aparência do mal. O Senhor tinha ordenado ao homem que não era para tocar, que não era para comer daquele fruto da árvore que estava no meio do jardim. E ela foi orientada a não fazer isso, mas ela foi enganada, ela deu ouvido à serpente, que a enganou com uma falsa proposta, dizendo que ela não morreria e que ela seria igual a Deus. Muitas das vezes nós recebemos falsas propostas, daquilo que a pessoa não pode fazer, a não ser fazer porque está querendo algo em troca, e quando faz, recebe aquilo algo em troca, e aquela pessoa se afasta. Não, a gente vai ali, a gente rouba um banco, a gente rouba alguma coisa, a gente faz assim, 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 e a gente vai se dar bem. E eu torno a dizer, Satanás, ele nos tenta. Deus não tenta ninguém, Deus prova. O povo, quando saiu de Israel, saiu do Egito e foi para o deserto, e quando atravessou o mar, e quando teve fome, teve sede, e que não tinha sede, Deus provou o coração daquele povo, e aquele povo de imediato se rebelou contra Moisés e Arão, dizendo: ei Moisés, por que tu nos tirastes lá do Egito, que a gente tinha tudo, tinha o que comer, tinha o que beber, e tu nos trouxeste para cá, para o deserto, para que nós morramos aqui? Satanás é que nos tenta, e nós temos a autoridade de resistir, nós temos a autoridade de dizer não para aquilo. A mulher viu, a mulher percebeu, a mulher sabia que daquela árvore ela não podia chegar perto, não poderia tocar naquele fruto, mas ela deu ouvido a terceiros. E aí eu pergunto, muitas das vezes, pastores, os irmãos têm medo por algum motivo, vergonha por algum motivo, de não falar ao pastor Evaldo. Não vou falar para o pastor Evaldo não, eu tenho vergonha. Eu não vou falar com a esposa, como missionário, porque eu tenho vergonha. E acaba que não confessa, acaba que não participa. Querido, nós temos que ter a confiança em nossos pastores, nós temos que ter a confiança na nossa liderança, nós temos que ter a confiança nos nossos professores de escola bíblica dominical, nós temos que ter a confiança na nossa liderança do círculo de oração, nós temos que ter confiança naqueles que Deus ungiu e colocou ali na frente daquele trabalho. E muitas das vezes, eu até falava muito isso, não sei se a Rosilene lembra lá na Compensa, às vezes nós procuramos pessoas que não têm o mesmo credo que o nosso, que não participam da mesma comunidade cristã como a nossa, que não proferem a mesma fé, e muitas das vezes a gente vai e tem aquela pessoa como primícia para falarmos aquilo que nós não devemos falar, sendo que nós temos um amigo fiel. Jesus disse bem assim: ei, eu vou voltar para o Pai,
é preciso voltar para o Pai para que o outro Consolador venha. E o outro Consolador chama-se Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com o povo de Deus, Ele está com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós perdemos a direção. A mulher perdeu a direção. A mulher deu ouvido a terceiros, ela deu ouvido a serpente, ela deu ouvido a Satanás, que enganou a mulher. Dando continuidade, no versículo 6, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, quantas das vezes nossos pais, eu ouvia muito isso da minha mãe, eu ouvia muito isso de pessoas mais velhas: olha com quem tu andas, olha o local que tu andas. A pessoa com quem tu andas, ela pode até te tentar, te oferecer, mas a decisão é sua, a decisão é minha, de dizer não, eu não quero esse cigarro, eu não quero essa bebida, eu não quero esse tipo de vida. Sabe por quê? Porque a vida que Deus me chamou é outra, uma vida de viver na presença do Senhor, uma vida de ser discípulos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ela tomou, ela comeu e ela deu, e o homem também comeu. Adão demonstrou total desprezo pelo que Deus havia concedido. Deus deixou tudo nas mãos de Adão. Ele não deu nem bola. Ele desprezou tudo aquilo que Deus deu a ele. Quantas das vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem dado a nós? E eu até contei isso aqui na igreja, que quando o pastor Eulilde, quando estava entre nós, quando ele nos levava para o campo, para fazer a obra, e aí ele sem saber, só eu pensando, e as lágrimas caíam assim escondidas, eu dizia assim: com quem eu andavas? Com pessoas totalmente devassas, totalmente erradas, pessoas de um outro nível inferior. E eu lembro, Natan, quando nós trabalhávamos naquela empresa, que hoje você se aposentou, e eu dizia bem assim: olha só, e Deus agora me traz para esta vida, e eu ando com uma pessoa super importante no estado do Amazonas, superintendente da Suframa. Eu dizia: como é que Deus faz? Antes as minhas companhias eram drogados, eram traficantes, eram ladrões, eram cachaceiros, e hoje o Senhor me trouxe para um outro nível, um nível de pessoas que adoram um Deus que também, pela misericórdia do Senhor, eu passei a adorar. É uma escolha nossa. Adão, ele tinha todos os motivos para dizer: não quero, eu não vou desprezar aquilo que Deus me deu. Não, mulher, tu não estás regulando bem, não. Mas não, ele tomou do fruto e comeu, desprezou aquilo que Deus dera. E sabe quem faz nos lembrar? Isso nos faz lembrar, sabe de quem? Melhor dizendo, quem foi que desprezou a sua primogenitura? Esaú. Desprezou por um cozido, por um prato de comida. Ele não deu importância àquilo que ele tinha para gozar, que era a primogenitura. Não desprezamos a bondade do Senhor, não desprezamos a oportunidade que nós temos de nos arrependermos de nossos pecados, de nós nos arrependermos de nossos maus caminhos, de nós voltarmos para o Senhor, porque Adão desprezou. Gênesis capítulo 5, versículo 31 e 33, vamos ver que Esaú também desprezou, não deu importância para a sua primogenitura. Meus queridos, depois nós vamos ver no capítulo 7, que a serpente enganou, e que a serpente trouxe à mulher e ao homem o conhecimento. Deus disse assim, que vocês vão morrer. Eu digo que vocês não vão morrer, não vão morrer. Mas eu digo a vocês que vocês serão como Deus.
Como é que a gente acredita nessas fantasias, ser como Deus, ser igual a Deus? Deus é soberano, é único. Ninguém é igual a Deus. Mas a serpente fez assim. Então ela fez uma promessa. Satanás fez uma promessa. Ele prometeu que eles seriam como Deus. E que eles não morreriam. E quando se cumpriu, tragicamente, o que a mulher fez de comer aquele fruto, abriu-se o conhecimento do homem e da mulher. E aí eles viram, entenderam que o que eles fizeram foi desobedecer a Deus. Abriu o entendimento, abriu o conhecimento deles. E agora? E qual é a primeira atitude que eles fazem? Eles se envergonharam, ficaram com vergonha. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ou melhor, que o próprio Senhor, na virada do dia, na viração, Deus, ele passeava no jardim. Aí eu me lembro daquele texto, quando, primeiro Reis, que quando Elias que fugiu, foi para a caverna, né? Me ajudem, pastores. Foi para a caverna. O Senhor disse assim: Elias, o que tu faz aí, Elias? Não, Senhor, porque Jezabel, você sabe, não sei o que, bebê. Não, Elias, vem para fora, sai para fora. O texto diz assim: sai para fora. Aí vem até brinca, né? Pô, mas não vai sair para dentro. A palavra diz: sai para fora, Elias, que eu vou ter contigo, eu vou conversar contigo. E diz o texto que quando Elias quis sair, veio aquele vento forte, que despedaçava os montes, e que, como se fosse assim, um vento destruidor. E ele olhou e disse: não, Deus não estava naquele vento. Depois veio o terremoto, e Deus também não estava ali. Depois veio aquela palavra suave: Elias, Jean, Raimundo, Nonato. E Deus estava ali, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele passeava. Eu fico pensando, meu Deus, como era. Eles não tinham medo quando Deus aparecia no jardim. Eles não tinham a compreensão, sabiam que era Deus, não se envergonhavam. Mas quando Deus perguntou: Adão, aonde tu estás? Adão, tu estavas aonde? Ou tu estás aonde? Deus, ele quer se relacionar conosco. O missionário Everton, ele ministrou a sua primeira pregação no Tempo Central, é isso? Posso dizer? Aqui no domingo, ele ministrou sobre relacionamento. Deus, ele quer se relacionar conosco, mas por conta de nossos pecados, por conta de nossas transgressões, nós sentimos vergonha. Ao perceberem a sua nudez pela primeira vez, olha só como é que é, irmãos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, quando eles foram identificados que estavam nus, Adão não teve vergonha de Eva, e Eva não se envergonhou de Adão. Sabe por quê? Porque eles estavam à luz da pureza do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eles não se envergonharam um do outro, mas a partir do momento que eles comeram do fruto, eles tiveram vergonha de Deus, que foram se esconder, e também tiveram vergonha um dos outros, para que se pudesse fazer roupas para esconder a sua nudez. Olha o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Eles se envergonharam, estavam em estado de luz, ou da luz da pureza do Senhor, mas perderam por conta da desobediência. E diz mais: após cometer o pecado, eles se envergonharam diante de Deus e procuraram algo para cobrir a sua nudez. A vergonha, ela também, irmãos, ela está ligada quando nós pecamos ao Senhor, pecamos diante do Senhor. Ela está inerente no nosso corpo, inerente em nós. Mas Deus, ele colocou um juiz dentro de mim. Deus colocou um juiz dentro de você. Deus colocou um juiz dentro de nós, internamente. Que juiz é esse? Alguém sabe? A
consciência. Ele é um juiz interno que habita dentro de nós. Olha o que diz aqui o texto. Quando nós fazemos as coisas erradas, a consciência vem e traz na nossa lembrança: você errou, você pecou, você errou. Porém, quando nós fazemos as coisas certas, a consciência vem e diz que você fez uma coisa boa, você fez uma coisa agradável ao Senhor. Então ela se torna um juiz, tanto para a culpa como para o acerto dentro de nós. E quando isso já não funciona mais nas nossas vidas, quando o pecado já está, eu acho que a palavra é cauterizado, ele já está inerente, impregnado no nosso corpo, e nós não temos mais essa percepção de ver, de distinguir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós já enterramos esse juiz que há dentro de nós, que é a consciência. Eu vou continuar fazendo mesmo e acabou-se. Eu vou para o inferno, então eu vou para o inferno, mas eu vou fazer. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda, nós precisamos do Senhor. Olha o que diz aqui, eu quero compartilhar esse texto em Jeremias. Aleluias. Jeremias capítulo 6, versículo de número 15. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão como os que caem, quando eu o castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Perdeu a vergonha, perdeu o temor a Deus. E quando nós vivemos, eu estou pegando para crente, irmãos. Adão era crente. Adão, ele foi feito segundo a imagem do Senhor. Mas quando ele perdeu essa luz de pureza, quando ele comeu daquele fruto, quando ele desprezou o Senhor, ele perdeu essa luz da pureza. E quantas das vezes nós somos tendenciosos? Eu entrei nessa igreja em 1983, meados do ano de 1983. Eu tinha 12, era 13 anos de idade quando eu entrei nessa igreja. Passei 6 meses, eu dizia: Senhor, eu não aguento mais não, Senhor. Eu não consigo vencer isso aqui. É nisso aqui que eu caio, é nisso aqui que eu erro. Eu não consigo. E não tinha mais força de confessar. O meu juiz interior já não tinha mais voz ativa dentro de mim. E acabei que cedi. Quantas das vezes nós cedemos às tentações que o inimigo das nossas almas faz para conosco? Mas eu te digo nessa noite, não ceda não, não cedamos não, confiemos no Senhor, porque Ele é conosco, aleluias. Ele passa pela prova conosco. Não foi cantado aqui que Ele fecha a boca dos leões, Ele faz os leões jejuar. Ele é o Senhor que está conosco, Ele é o nosso braço forte. Ele é o rei de Israel, Ele é rei dos reis, Ele é o rei dos exércitos, não é do exército, não é 2 exércitos, aleluia. O pecado produz vergonha, e ao mesmo tempo, a culpa. Eles se envergonharam de Deus, eles se esconderam, eles se sentiram culpados por aquilo que eles fizeram, eles desobedeceram a Deus, e foram se esconder por conta da sua nudez, e sentiram-se culpados por causa da desobediência. E eu digo aqui, abro um parênteses, podemos até por um tempo esconder dos homens, pouco tempo, esconder dos homens, mas é inútil nós tentarmos nos escondermos de Deus, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os cantos. É inútil nós tentarmos esconder de Deus. Deus demonstra a Adão que quem se esconde dele nunca se oculta dele. Ou seja, quem procura se esconder de Deus nunca estará oculto da presença de Deus, porque se nós formos para o Seol, Ele também está. Se nós formos para a profundeza, também Ele está, porque tudo Ele fez para Ele, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu concluo dizendo, irmãos,
Deus sempre procura se relacionar com a sua criatura. De que forma? Pela madrugada. Sabe aquele momento que você perde o sono? Perdi o sono, eu estou com insônia. O Espírito Santo está te convidando a se relacionar com Deus, a dobrar os nossos joelhos e orar com o Senhor. Ele quer se relacionar conosco. Ele ama cada um de nós. Ele ama o pecador. Ah, você é um pecador? Eu sou um pecador. Então eu bem sei que o Senhor me ama. Porém, Ele abomina o pecado. E nós precisamos abandonar. Porque o único meio de eu e você estarmos longe de Deus, nos afastarmos de Deus, é através do pecado. E se o pecado não for confessado, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele fica rompido. É preciso que haja confissão. E a oportunidade o Senhor nos dá para confessarmos, para abandonarmos e para nós termos um relacionamento sadio com Deus, Natan. Um relacionamento sadio com Deus. Sabe por quê? Consciência. Ela acusa quando fazemos as coisas erradas. Nós nos esvaziamos, nos arrependamos, pedimos perdão do Senhor, alcançamos a graça e aí nós passamos a nos relacionar, ter um relacionamento sadio com o Senhor. E eu pergunto, o nosso relacionamento hoje está sadio para com Deus? Responda para você mesmo. Nós temos essa oportunidade de confessar e abandonar. Nós temos o advogado, um advogado segundo João, justo, fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e que nos purifica de todas as nossas injustiças. Jesus de Nazaré, aleluias! Ele perdoa, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E se nós confessarmos e abandonarmos, Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele nos garante, é Jesus, não é o pregador não, é o Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 14, 15, diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, se tem os maus desejos, tem os bons desejos. Os bons desejos é procurar fazer o bem, receber Jesus como seu Salvador, honrar pai e mãe, obedecer a sua liderança, a liderança da igreja, principalmente obedecer a Deus, coisa que Adão e Eva não fizeram. E diz mais o texto: maus desejos, logo, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz o que, irmãos? Morte. O pecado amadureceu no coração de Eva, ela tomou o fruto, ela viu, ela tomou, ela comeu, ela deu ao seu esposo, o seu esposo comeu do fruto. O pecado está à porta todo dia o pecado vem e bate a porta, mas a decisão de rejeitar ou não está nas tuas mãos e na minha. E aqui eu concluo dizendo: não choquemos ovos de serpente, eu e você. Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Não choquemos não, pequei, errei o alvo, confesso diante do Senhor: Senhor, pela misericórdia, Jesus, eu errei o alvo, eu não queria que essa palavra torpe saísse da minha boca, mas eu errei, mas eu confesso, e abandono por amor a Ti, Senhor. Se não, irmãos, deixa aqui no cantinho, sigo durante o dia, aí chega outro, deslizei, mais um, deixa aqui no cantinho. Aí chega a noite, em vez de eu fazer minha oração de arrependimento, eu me deito na minha cama e fico perto dos meus ovinhos, chocando, para nascer um monte de serpentezinha e me matar espiritualmente. Isso quer dizer chocar ovo de serpente. Adão, ele tinha um papel de representar toda a sua posteridade. Adão, ele tinha um papel de representar toda a sua posteridade. Cadê a posteridade de Adão aqui, ó?
somos nós, chegou a nós. O primeiro Adão, ele tinha essa responsabilidade, porém ele transgrediu, ele falhou. Mas aí, eu concluo dizendo aqui para nós, irmãos, que o último Adão, Jesus Cristo, ele é o representante legal de todos os eleitos de Deus, aleluias. E eu te convido a ficar de pé. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão não obedeceu, mas o último Adão, ele é o teu representante, ele é o representante de todos os eleitos. Agora nós sabemos que nós temos um representante, e nós sabemos que se nós confessarmos as nossas transgressões, ele vai perdoar, ele vai nos sarar, e diz a palavra do Senhor que ele não traz na lembrança nossas transgressões, quando assim nós confessamos, e quando assim nós abandonamos os nossos pecados. Como é que está a nossa vida? Como é que você e eu estamos vivendo hoje diante de Deus? De qualquer jeito, não, deixa a vida me levar, ó vida, leva eu. É dessa forma que nós estamos vivendo? Perdemos a esperança da bendita promessa do Senhor, que quando Ele disse, Jesus, eu vou para o Pai, preparar morada para vós, para onde eu estiver, vós também estejais comigo, aleluias. E eu pergunto, essa noite, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mas trabalhar de uma forma aonde aquele nosso juiz, a nossa consciência possa apontar as nossas falhas, o nosso erro, como é que nós estamos vivendo hoje, e da forma que nós estamos vivendo, Deus está se agradando? Eu quero te convidar nessa noite a fazer essa reflexão. E sobretudo, você que ainda não aceitou Jesus, eu vi aqui pelo pastor Paiva, quando ele leu o número de visitantes que está aqui na igreja hoje. E de repente você ainda não aceitou Jesus, e você compreendeu que nós precisamos mudar de direção, de atitudes. Esse aqui é o momento. Eu também tive essa experiência, todos os irmãos aqui tiveram essa experiência, de um dia ouvir esse convite. Você quer mudar de vida, você quer mudar de direção? Eu não digo aqui que você vai ter uma vida boa não, irmãos, que depois de aceitar Jesus, não acabou meus problemas, não acabou não, porque o próprio Senhor disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós estamos em Jesus, se nós estamos em Cristo, como dizia o pastor Ever na terça-feira, nós também alcançaremos a misericórdia de Deus. Se tiver alguém aqui entre nós, que porventura ainda não recebeu Jesus, ainda não confessou, não apresentou a sua vida a Deus, dizendo assim, Senhor, eu renuncio a este mundo, eu renuncio à velha serpente, eu renuncio ao dragão, eu renuncio a mim mesmo, por amor a Ti. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, a dizer, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse advogado que perdoa, e que não traz na lembrança, na memória, as nossas transgressões. Mas por um outro lado, se você está aqui, mas não perseverou, olhou para o fruto, tomou daquele fruto, comeu daquele fruto, pecou e se afastou, o Senhor nesta noite te chama. Não é o pregador, é o Senhor, a palavra de Deus te chama nesta noite a você fazer um concerto com o Senhor Jesus. Por outro lado, se está entre nós algum irmão que porventura não conseguiu ainda se desviar dessas árvores que se chama pecado, e que tem cometido, mas quer se arrepender diante de Deus, não é diante do homem, é se arrepender diante de Deus, na presença dos homens, eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos orar, e nós vamos pedir do Senhor graça e misericórdia para nossas vidas. Se tiver alguém aqui, venha, nós vamos orar, e o Senhor é que vai fazer a obra na minha, na tua e nas nossas vidas. O jardim do Éden, o fruto do conhecimento do bem e do mal, está aqui nesse mundão, no Egito. A velha serpente está solta,
para nos conduzir, para nos tentar, para fazer nós cairmos e desistirmos da jornada. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o Senhor é bom, o Senhor perdoa, o Senhor nos abraça, o Senhor quer se relacionar conosco. Nós precisamos ter um relacionamento sadio com o Senhor. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? Não tenha vergonha, porque aqui é o Senhor que é a autoridade máxima, o Senhor é o general, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem dá vida e tira a vida, o Senhor é aquele que dá o fôlego da vida e tira o fôlego da vida, é aquele que perdoa, é aquele que faz a ferida e cura. Tem mais alguém entre nós? Nós vamos orar. Você que está afastado, ou você que ainda não recebeu Jesus, a hora é essa. Eu ainda não estou pronto não, pastor. Ainda não é hora. Deus é que conhece os nossos dias. Ele sabe os nossos dias de vida nesta terra. O amanhã não nos pertence. O amanhã pode ser tarde. A chamada do Senhor é para agora, é para hoje, é nesse momento. Ele quer se relacionar contigo, é hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela vem de encontro, Senhor, ao nosso coração. Ela faz separação dentro de nós, ela nos conduz ao arrependimento. Senhor, ela nos conduz a ter um relacionamento sadio para com o Senhor. Quantas das vezes nós falhamos na nossa caminhada, mas o que alegra o nosso coração é saber que há um advogado justo e fiel, que Jesus Cristo morreu por nós, morreu por cada um de nós, e que tem dado a oportunidade para que nós nos arrependamos de nossos maus caminhos. Senhor, nós renunciamos o mundo, nós renunciamos o desejo dos olhos da carne, a soberba, nós renunciamos toda a astúcia de Satanás, as potestades, os principados, as hortes malignas, nós renunciamos a nós mesmos por amor a Ti, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a nós caminharmos junto como igreja, como irmãos, confiando uns nos outros, confessando uns aos outros as nossas transgressões, olhando para o nosso alvo que é Cristo Jesus, que perdoa e que nos prepara para irmos morar contigo, Senhor. Por isso tira de nós, aparta de nós, Senhor, toda a maldade, tudo aquilo que nos leva a errar o alvo, tudo aquilo que nos leva a nos afastar de Ti. Vai curando, vai trabalhando, meu Deus, dentro de nós, para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. Toma a Tua igreja, abençoa, meu Deus, que haja ainda oportunidade para aqueles que resistiram. O Teu chamado, foi a Tua palavra que foi pregada, Senhor, e abençoa este jovem que está aqui na frente, que teve a ousadia, que teve a coragem de dizer: estou aqui, Senhor, eu me arrependo, eu confesso diante de Ti as minhas transgressões, eu quero ter um relacionamento sadio com o Senhor. Abençoa ele, Senhor, renova as suas forças, segura nas suas mãos, Senhor, e todos quantos estão aqui nesta noite, assim, meu Deus, continua operando, continua falando, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. É lá que os erros são lembranças do passado, e a vida brota sobre as águas.